Campina Grande, segunda-feira, 18 de março. É hora de opção para a vida. Não mude de canal. Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua família e para o seu coração. Eu acredito que vocês devem estar lembrados. Na última sexta-feira, o pastor Levi Porto de Moraes trouxe a primeira parte de uma mensagem muito interessante para os nossos corações. Ouviremos hoje a conclusão. Você também ainda ouvirá neste programa o cantor e pastor Jimmy Swaggart. Aliás, faz tempo que nós não exibíamos os clipes do cantor e pastor Jimmy Swaggart, mas você vai ouvi-lo dentro de instantes. Antes, porém, desejamos fazer uma oração de gratidão. Vamos agradecer a Deus pela semana, pelo dia que Ele está acrescentando à nossa existência, pela saúde que Ele tem nos concedido, pelo pão nosso de cada dia, a paz, a saúde, a liberdade, enfim, são muitas as razões pelas quais temos motivo para sermos agradecidos a Deus. Pai, nesse momento nós expressamos nosso sentimento de profunda gratidão pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pelo teu profundo e imensurável amor para com cada um de nós. Obrigado pela noite, a semana que estamos iniciando, este momento em que nós paramos para receber o alimento para as nossas almas, para o nosso coração, através da tua inspirada palavra. Pedimos-te agora que tu abençoes a cada internauta, a cada telespectador que está em sintonia conosco. Em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los com o cantor e pastor Jimmy Swaggart. Nos aguarde. He washed my eyes with tears that I might see the broken heart I had was good for me. He tore it all apart and looked inside and found it full of fear and foolish pride. He swept away the things that made me blind, and then I saw the clouds were silver lined, and now was best for me. He washed my eyes with tears that I might see wash my eyes that I might see the glory of
himself revealed to me. I did not know that he had wounded hands until I saw the blood that day. Spilled on the sands, I saw the marks of shame, and wept and cried. He was my substitute, oh yes, for me he died. And now I'm glad he did, so tenderly, and washed my eyes with tears, that I might see, and washed my eyes with tears, that I might see. Por isso, irmãos, falar de missões é tão difícil, porque às vezes, mesmo nós conhecendo a palavra de Deus, eu e você conhecendo a palavra, e orando, e jejuando, distribuindo literatura, muitas vezes saindo no sol escaldante, e pregando em pleno e bom som, e louvando, e visitando os que estão enfermos, e visitando aqueles que estão cativos, e falando para eles do amor de Jesus. Muitos deles, às vezes, até olham para nós assim: é verdade o que você está falando, eu compreendo que isso é a verdade, olha isso aí que você está falando, eu quero para a minha vida, mas muitos deles não conseguem continuar, porque, irmãos, nós ficamos às vezes tristes, porque pregamos e pregamos e pregamos, e muitas vezes dizendo: olha, mas já faz 10 anos que eu prego para o meu filho, pastor, a minha filha, o meu cunhado, a minha cunhada, o meu sogro, pastor, o meu pai já ouviu tanto eu falar de Jesus, pastor, parece que quanto mais eu prego, mais difícil fica. Quanto mais eu convido para ele vir, pastor, menos ele sente vontade, menos ela sente vontade. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que a minha e a sua função não é trazer o peixe, é lançar a rede, amém? Nós temos a responsabilidade apenas de lançar a rede. Foi isso que ele disse: lance a rede. Ele não disse a eles: olha, vocês têm que trazer peixe. A responsabilidade de vocês é de, quando lançar, tem que vir um peixe. Não. Por quê? Porque ele sabia que eles não tinham esse poder. Sabe, irmãos, como igreja de Cristo, às vezes nós falhamos em algumas coisas, porque nós não entendemos como é que Deus trabalha. Deus não trabalha sozinho, nem nós também trabalhamos sozinho. Nós trabalhamos em conjunto com Deus, diga amém. Nós não estamos só, nem sequer um momento. Quando nós pregamos a palavra de Deus para alguém, nós não estamos falando de nós mesmos. Outro dia eu ouvi um jovem dizer assim: olha, pastor, sabe por que eu não evangelizo? E eu disse: não, meu filho. Ele disse: pastor, porque eu não sei pregar, porque eu não sei falar de Jesus. Eu disse: você pode me contar um pouco do que Jesus fez na sua vida? E ele disse: claro, pastor. E ele passou quase 15 minutos me contando a história dele. E quando ele terminou, eu disse: se eu não fosse cristão, agora eu me convertia. Fale do que Jesus fez na sua vida. Fale do que Jesus fez por você. Isso é a sua rede. Lance a sua rede. Sabe, irmãos, para pregar a palavra de Deus, a gente não precisa de palavras bonitas, não precisa ter curso teológico, a gente não precisa ser bacharel em teologia, nem ter mestrado, nem doutorado. Você só precisa falar do que Deus fez na sua vida, para aquelas pessoas que estão do seu lado. E olhando o que Deus fez na sua vida, os peixes virão.
as pessoas virão, elas vão crer, porque elas vão olhar para você e vão ver que em você tem uma rede que as atrai, e essa rede é Jesus. Ele é a rede de pesca que traz os peixes, queridos. Estes 2 homens estavam aqui pescando peixe para saciar a sua fome material, mas Jesus disse: olha, eu quero fazer de vocês pescadores de homens. Quando nós estamos aqui pregando a palavra de Deus e alguém passa e para e ouve, nós estamos lançando as nossas redes, mas quem traz o peixe é Jesus, quem traz os homens é Jesus, Ele é quem arrasta. Agora, irmãos, saiba de uma coisa: quando alguém está preso no anzol, ele não está preso naquilo que nós falamos, mas no que nós vivemos, porque eles olham para nós e para a nossa vida, e nós somos a carta escrita para estas pessoas. Você já prestou atenção que às vezes é mais fácil nós irmos em busca de pregarmos para alguém que nós não conhecemos, que nós sentimos mais à vontade, do que para pessoas que nós conhecemos? Você já prestou atenção nisso? Que nós nos sentimos mais à vontade de pregarmos para estranho do que para alguém da nossa família, alguém do nosso vizinho? Pastor, por que isso acontece? Sabe por quê? Porque o estranho não conhece a nossa vida, nem sabe como nós somos, mas os nossos parentes nos conhecem, os nossos vizinhos também, está ali colado. Então, pregar para eles, a responsabilidade é dobrada, porque ele me conhece, porque ele lhe conhece, porque ele sonda. Mas eu quero dizer para você, que se nós tivermos a autoridade do Espírito Santo de Deus, onde nós estivermos, nós pregaremos a palavra a tempo e a fora de tempo. Ela será pregada, o Evangelho de Cristo será glorificado, e aqueles que terão que vir na rede, virá um a um, porque o Senhor não falha, porque nós não estamos edificados sobre palavras humanas, queridos. Às vezes nós nos entristecemos porque nós gostaríamos que as pessoas se convertessem rapidamente quando nós pregamos um piscar de olho. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele usa de um processo. O processo do arrastar da rede. Se você observar uma rede no arrasto, você vai ver que dentro daquela rede ali, vai vir peixes que estão todo entrelaçados dentro da rede. Espremido. Já prestou atenção? Você vai ver peixes que estão sobre os outros pulando, solto, dentro da rede. Você vai ver outros que já vêm quase que morto, arrastado pela rede. Você vai ver outros que estão pendurados só pela cauda, quase se soltando da rede, mas ele está vindo. Você vai ver outros que estão presos pelo pescoço, enganchados na rede, mas eles estão vindo. Porque a forma de Deus trabalhar, querido, é individual. Deus trata de forma individual com cada um de nós que estamos aqui. A forma que Deus trata com você é diferente da que trata comigo. A forma que Deus trata com teu sogro, com teu pai, com a tua mãe, com teu irmão, que ainda não conhece Jesus, Ele sabe como é que amassa o barro. Ele sabe como é que quebra o vaso. Nós não sabemos. Se Deus der um vaso e disser quebre, eu vou quebrar no canto errado. Mas se Ele quebrar, Ele conserta e não deixa nem sequer o risco. Sabe por quê? Porque Ele sabe quebrar no canto certo e Ele sabe juntar no cantinho certo. Por isso, eu quero dizer para você que quando Deus disse para esses 2 discípulos, vinde a por mim, para Pedro e para André, e eu vou fazer de vocês pescadores de homem, Ele não estava lançando sobre eles a responsabilidade de salvar a humanidade. Não, irmãos, nós precisamos compreendermos isso. Não pesa sobre a minha vida, nem sobre a sua vida, de salvar a raça humana. E Jesus já fez isso. Ele já derramou o seu sangue. Não precisa você se matar ou morrer para que alguém seja salvo. Nós precisamos apenas dizer para essas pessoas que Jesus é vida e vida com abundância. Que nele há paz, que nele há gozo, que nele há cura, há satisfação, que nele há vida eterna. Que quem está nele está livre do pecado, da morte eterna, da condenação eterna. Nós precisamos apenas propagar-nos. A nossa parte é falar e propagar. E Jesus é quem cura, quem salva, quem batiza, quem traz, quem arrasta e faz com que eles se tornem pescadores de homens também.
E às vezes nós nos sentimos culpados porque nós achamos que nós é que temos essa responsabilidade. E nos culpamos. Não, irmãos. Sentiríamos os culpados se não falássemos do amor de Jesus. Mas você está falando do amor de Jesus para o seu pai, amém? Para a sua mãe, para o seu cunhado, para o seu vizinho. Você já disse para ele que Jesus é o único Salvador? Então descanse o seu coração. Porque o tempo não é seu. O tempo é de Deus. Senhor, mas faz 20 anos. Tem alguns, Jesus, que a gente fala hoje e no instante ele se converte. Por que é que meu pai demora tanto? Sabe por quê, irmãos? É para que Deus mostre que o tempo é dele. E que a forma de trazer é dele. Do jeito dele. Quantas pessoas esta hora estão nos leitos de hospitais e já ouviram falar de Jesus tantas vezes e precisaram chegar lá para poder entregar a sua vida e o seu coração para Jesus? Quantas pessoas? Quantas pessoas, irmãos, que se envolveram nos vícios, das drogas, no mundo da prostituição, da lascívia, do adultério, para compreenderem que aquela vida não trazia satisfação para poder entregar a sua vida para Jesus? Quantas pessoas? Quantas pessoas precisaram ter no momento uma enfermidade mortal para depois ser curada e entender que Jesus é o dono da vida? Tem algumas coisas que Deus faz, queridos, e a forma que Ele trabalha que nós não compreendemos. Tem um texto clássico no Novo Testamento que fala quando Paulo e Silas estavam presos na prisão, mesmo assim eles estavam louvando, evangelizando, e diz que as cadeias se romperam. O grande terremoto, e as pessoas que pregam sobre esse texto sempre falam sobre esse grande terremoto, mas na realidade o que mais me admira é preso louvando. Na realidade o que mais me admira naquele texto, irmãos, é cadeias abertas e presos continuarem sem fugir de dentro das cadeias. Na realidade o que mais me admira naquela época ali, irmãos, não é o terremoto nem ter se aberto as cadeias, é o carcereiro que disse: o que eu devo fazer para ser salvo? Precisou de um terremoto. Talvez na vida de alguém da sua família precise de um terremoto para que ela diga: o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Talvez precise de um terremoto. Talvez esse terremoto seja uma enfermidade. Talvez esse terremoto seja outra forma de Deus tratar. Eu não sei como é que Deus trata na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu não sei como é que Deus faz para tratar com os seus. Eu sei que se você ora pedindo a Deus que Jesus liberte, que Jesus trate com ele, preste atenção naquilo que você está pedindo, porque Deus leva a sério a sua oração. Porque Deus está ouvindo o que você está dizendo. Porque Deus está entendendo quando você diz de madrugada que você quer que Deus trate com ele ou com ela. Deus está dizendo: eu estou ouvindo, estou entendendo e vou fazer. Mas o tempo é meu, a hora é minha e faço como eu quero, onde eu quero, do jeito que eu quero e na hora que eu quero. Porque eu sou Deus e você é o meu servo. Você não é Deus, então eu sei como é que eu faço. Mas o fato é que às vezes nós queremos inverter os papéis e queremos dizer para Deus como é que Deus tem que fazer, irmãos. Mas preste atenção. Ele só disse: ide e pregai. Mas quem traz sou eu. Quem converte é o meu Espírito Santo. Quem cura sou eu. Mas Jesus, ele está no leito de morte, vai morrer e não te conhece. Tem o momento certo, meu irmão, tenha paciência. É assim, Jesus, que tu faz? É, irmãos. E quem somos nós para dizer ao oleiro como é que faz o vaso? Como é que o oleiro pode dizer? Para o vaso você se faça só. Se ele é o oleiro, nós temos que esperar que ele nos faça. Que ele nos refaça. Que ele nos quebre. Que ele nos ensine. Porém, pesa sobre mim a responsabilidade como igreja de Deus de pregarmos a palavra. Essa responsabilidade é minha e é sua. A responsabilidade de dizer às pessoas que Jesus está voltando é minha e é sua. Ele não confiou nem aos anjos. Ele poderia mandar centenas e legiões de anjos. Eles viriam e em questões de frações de segundos, eles evangelizariam toda a terra e se cumpriria a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas Ele está pacientemente aguardando que eu e você, que nós dois, que eu e você, façamos a nossa parte. Ele não está esperando em nenhum dos anjos. Eu e você. Ide, pregai. Sabe por que ele não vai mandar os anjos?
E eu entendo isso porque anjos são seres celestiais e perfeitos. E as pessoas poderiam dizer, é muito fácil para você, anjo, dizer que é assim e assim, porque você não peca. Você não sente o que eu sinto. Mas quando eu, que sou pecador, digo o que Jesus fez na minha vida, e alguém olha para mim e vê transformação, isso me dá autoridade para dizer que Jesus muda, para dizer que Ele transforma, que Ele faz, que Ele pega algo que não é e faz ser. Ele traz aquilo que não existe e faz ter existência. Então, irmãos, nesta noite, Ele está nos convidando para sermos pescadores. Ah, pastor, se eu tivesse muito conhecimento, eu iria pregar. Deixe-me dizer para você, Jesus não está exigindo que você tenha uma rede de conhecimento. Basta você ter um anzol, somente. E o que é esse anzol, pastor? É o que Deus lhe deu, o que Ele fez na sua vida, esse é o anzol. Ah, pastor, meu anzol é pequenininho, no máximo aí eu vou pegar uma tilápia. Pastor, eu queria mesmo era pescar uma baleia. O importante não é se pesca uma tilápia ou se pesca uma baleia, é que sejam pescados e que estejam na presença de Jesus. Não importa se você pregou para o presidente da república e ele se converteu, ou se você pregou para uma pessoa que estava dormindo lá debaixo do viaduto, que não tem expressão nenhuma dentro da sociedade, mas diante de Deus, uma vida vale mais do que todo o mundo. Então não é pelo que a pessoa é, não é pelo que ele possui, é pela palavra que você leva para ele. Então entenda isso. Quando você estiver diante de alguém que precisar de Jesus, fale de Jesus para ele. Quando você estiver próximo de alguém que precisar de alguma palavra, fale do seu jeito, da sua forma. Não precisa linguagem polida, não precisa teologia avançada. Você conhece Jesus? Você conhece Jesus? Foi o que Ele fez na sua vida? Diga para a pessoa que está aí. Diga para a pessoa que está perto de você. Você conhece Jesus? Ele fez assim na minha vida. E essa pessoa vai saber que o que Jesus fez na sua vida é suficiente para que hoje você esteja aqui. Olha, irmãos, Jesus disse assim, se vocês vierem por mim, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Pescar requer paciência. Às vezes a gente senta ali, ó, e a gente fica lá com a varinha lá esperando, nem sabe se o peixe veio. Né? Eu escutei uma vez um pescador contando uma história muito engraçada. Ele disse que passou o dia todo e ele colocava a isca lá e o peixe vinha e comia a isca. E ele passou o dia todo, chegou no final do dia e ele disse, agora eu não tenho mais isca. E ele pensou e pensou e pensou. E ele disse, pegou um papelzinho, escreveu o nome isca e botou lá na vara e lançou. Daqui a pouco ele sentiu fisgar e quando ele puxou, estava um papelzinho com o nome peixe. Sabe, irmãos, às vezes nós precisamos entender que não são as nossas astúcias quem nos faz é a nossa sabedoria trazer as pessoas. Ah, eu preguei 2 anos e ele não se converteu. Ah, eu que sou super-homem, fui ali de manhã na feira, preguei 15 minutos, o camarada se derramou em lágrimas. Você não sabe o tempo que faz que aquela pessoa vem ouvindo talvez falar de Jesus, porque não é o que planta, e nem é o que rega, irmãos. É Deus que dá o crescimento, bendito seja o nome dEle. O importante não é o pastor Levi, não é João, não é Pedro, não é Tomé, é Jesus, irmãos, é Ele que faz a boa obra. E aquele que começou a boa obra no seu pai, na sua mãe, no seu irmão, Ele vai aperfeiçoar para a glória do nome dEle, bendito seja o nome dEle. Ele vai aperfeiçoar, irmãos, não é porque você falou não, é porque você está cumprindo. Nós somos apenas soldados, Ele é o general, nós temos só que cumprir ordem, deixe que Ele faz o restante, irmãos. Porque às vezes nós cobramos muito como pastores da igreja, evangelize e fale e traga pessoas, mas nós sabemos que quem traz é Jesus, quem faz é Ele, a obra é dEle, a seara é dEle. Se Deus quiser e for a vontade soberana dEle,
Amanhã não cabe ninguém dentro dessa igreja aqui na Auxiliadora. Muitos são chamados, poucos caem no anzol. Eu não sei se você veio para Jesus da rede ou no anzol, pendurado, arrastado. Não importa como nós viemos, importa como estamos. Se você veio no anzol pela dor e você está curado, dê glória a Deus. Fale para as pessoas, olha o que é, você estava triste, eu agora estou alegre porque eu estava enfermo e Jesus me curou, irmãos. Agora, irmãos, o que nós não podemos fazer é passarmos pelas pessoas, vermos elas precisando de Jesus, pedindo à beira da estrada uma palavra, e nós virarmos as costas e irmos embora. Quando nós temos a vara, nós temos a rede, que é a palavra de Deus, e temos a isca, que é o conhecimento que Deus nos deu, para trazê-los para Jesus. É urgente, pregar o Evangelho é urgente, não é algo que é para hoje, é para ontem. Seu pai, a sua mãe, o seu irmão, qualquer um de nós, podemos anoitecer e não amanhecer. Sexta-feira, sábado pela manhã agora, eu estava em casa, e um senhor que sempre passa lá e leva algumas coisas, produtos do campo para a gente comprar, ele parou lá e me ofereceu uma goma para fazer tapioca que eu comprei. Ele disse, mas pastor, veja o que é a vida. Olha só como ele começou, veja o que é a vida. O senhor conhece Fábio? Eu disse, não conheço. Ele disse, morava aqui na localidade, era muito carente, foi para João Pessoa, e colocou lá um ponto de comércio, e começou a vender bolos. Pastor, ontem à noite ele estava com a esposa na cama, e a criancinha chegou, disse que estava um pouco inquieta, incomodada. E ele disse, filha, fica com o menino aqui, de 7 anos, o filhinho dele. Fica com a mamãe aqui, durma que eu vou dormir lá no seu quarto. Outro dia pela manhã, ele costumava levantar muito cedo, a esposa disse 7 horas, Fábio não levantou. E quando foi lá e colocou a mão nele, ele estava morto. 37 anos, irmãos. Infarto fulminante. E eu não estou dizendo isso para colocar medo em você, não. Porque vai embora o de 37, o de 27, o de 48, o de 52, o de 64, o de 75. Todos nós estamos para ir embora, porque nós aqui estamos passando por um período, e os nossos familiares também. Então, e aqueles que não são familiares, pastor Levi, também. Então, quando alguém falar sobre alguma coisa, fale de Jesus. Use aquilo que ele falou e fale de Jesus. Fale de Jesus. Fale de Jesus. Amém? Não fale de outra coisa. E você vai ver que a sua rede não vai voltar vazia. Ela vai fazer o que apraz para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ensine a sermos pescadores. Porque quem traz o peixe é Jesus. Quem traz as almas é Jesus. Quem liberta é Jesus. Não queira, preste atenção nisso aqui, não queira com suas forças salvar seu pai, sua mãe, seu irmão, suas irmãs. Não queira. É tempo perdido. Queira pregar a palavra, a tempo e fora de tempo. Isso funciona. Isso dá certo. Porque através do ouvir, se entende que Jesus é o Senhor e a glória é para Ele. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Eu quero agradecer a você, internauta, telespectador, que ouviu atentamente a palavra ministrada pelo pastor Levi Porto de Moraes. Não perca amanhã Opção para a Vida, onde estaremos trazendo mais uma reflexão para a sua edificação e para o seu alimento espiritual. Lembrando a todos que Jesus disse, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Como ele também afirmou, eu sou a água da vida, aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais tornará a ter sede. Portanto, que todos tenham um dia abençoado, um começo de semana debaixo das bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até amanhã, se Deus quiser.